Meu Deus, meu Pai, Senhor Todo-Poderoso, toma, Pai, o teu filho, Pai, em tuas mãos. Receba, Pai, nessa noite, Senhor, a ministração, Pai, do teu filho. Que ele venha, Pai, ser canal de bênção, Pai, sobre as nossas vidas. Que não venha falar, Senhor, dele mesmo, mas que ele venha falar, Senhor, aquilo ao qual o Senhor o instruir. Usa, Senhor, a boca do teu filho como instrumento vivo, Pai. Senhor, fala, Senhor, a tua palavra, aquilo que necessitamos ouvir. Senhor, que não venhamos olhar, Senhor, para ele, que não venhamos olhar, Senhor, presbítero Damasceno, mas que venhamos entender, Pai, que a palavra é tua. Senhor, em nome de Jesus, enquanto ele estiver aqui, Senhor, trazendo a tua palavra, visita também, Pai, o seu coração, a sua mente, visita, Pai, as suas necessidades, visita, Pai, a sua casa, o seu trabalho, visita, Pai, tudo aquilo, Pai, amor, precisa ser visitado, e entra, Pai, com providência, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus, aleluia. Um texto bastante conhecido da amada igreja, glórias a Deus, aleluia. Quem sabe de cabeça, amado? João, capítulo 16 e o versículo 33. Alguém sabe de cabeça? Vamos lá, 1, 2, 3. João 16, 33. Amém? Bom, Everson, coloca aí para a gente ler. João, capítulo 16 e o versículo 33. Em nome de Jesus. Olha lá. Amém? Todos lembraram agora? Vamos lá. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se assentar, amada igreja do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amados irmãos, mais uma vez é um motivo de muita alegria de estar na casa do Senhor e juntamente poder participar deste momento tão maravilhoso, aleluia, que é anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar a palavra de Cristo. Todavia, aquele que era, amado, dado a oportunidade de estar aqui em cima, sinta-se honrado, sinta-se agraciado. Por quê? Porque primeiramente por Deus e pelo ministério está confiando em você para falar da palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Amado, o texto quando nós lemos nos faz refletir, nos faz trazer à memória alguns textos que a coisa Lohana. O texto está nos dizendo: tenho-vos dito isso, vírgula. O que Jesus disse? O que Jesus vinha dizendo até o presente momento? Para saber o que Jesus vinha dizendo, teremos que voltar alguns capítulos anteriores. Irmão Everson, abra comigo aí João 13, 34. A primeira fala na minha Bíblia está aqui, amado, no versículo 31, as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Na epígrafe, né? É isso que fala, epígrafe, que fica em cima. Jesus vai agora dar as últimas instruções para os seus discípulos. Ele vai dizer, no capítulo 13, no versículo 34, algo abençoado, algo diferente, algo que chama a minha e a tua atenção. Tenho-vos dito isso. O que? Versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Tenho-vos dito isso. O que? Que Jesus falou para os discípulos, deixando um mandamento, um novo mandamento, mandamento esse que é para os discípulos amar uns
amou os seus discípulos. Aí precisamos trazer à memória que amor foi esse, de que forma que Cristo amou. Vemos no decorrer da história bíblica que o amor de Cristo é um amor de sacrifício, é um amor que não olhava para si, é um amor que não olhava para o seu eu, mas era um amor que olhava para o próximo. E a pergunta é, amado, será que temos esse amor em nossas vidas? Será que temos colocado esse amor em nossas vidas? Um novo mandamento vos dou. Jesus falou isso, Jesus deixou isso para quem? Para a igreja, para os discípulos, para os irmãos. De que? Amai-vos uns aos outros. Nos traz a memória, amado, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, que o amor, ele é o quê? Ele tudo suporta. O amor ele crê. O amor cuida. O amor, amado, sustenta. O amor não pensa em coisas vãs. O amor não se vangloria por si mesmo. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. Será que temos suportado, amado, um amor por amor a Cristo? Cristo falou isso para nós, ao qual o texto ao qual nós lemos. Tenho dito isto, que ameis os uns aos outros. É as últimas instruções que Jesus está dando para os seus discípulos. Os discípulos estão ouvindo. Jesus agora, amado, João 14, não é? João 14. Ele vai dar algumas outras instruções, porque, amado, do 13 ao 16, são muitas falas que Jesus vai falar. Mas todavia vamos separar algumas devido ao tempo. Amém? Mas depois você lê esses capítulos para que você possa entender o que Jesus esteve falando. João 14, amado, Jesus agora, ele declara em João 13 um novo mandamento. E agora em João 14, Jesus vai falar assim, ó, tenho dito isso. O quê? O que Jesus falou? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus fala isso para os discípulos porque tem muitos acreditando em Deus, mas não tem acreditado em Jesus. Por quê? Tem algumas seitas que dizem que Jesus não existe. Tem alguns conhecimentos por aí dizendo que Jesus é um homem qualquer, que não é Deus, mas nós, e como acreditamos na palavra de Deus, entendemos que Ele é a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, que veio a este mundo para salvar o que se havia perdido. E Ele está dizendo, tenho por dito isto. O quê? Crede em mim. E Ele vai continuar dizendo, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus foi a preparar lugar para mim e para você. Por isso que precisamos permanecer firmes na nossa caminhada. Por isso precisamos permanecer firmes. O texto ao qual nós lemos, João 16, 33, neste mundo tereis o quê? Aflições. Mas permaneça firme, tenha de bom ânimo, que eu venci. Temos dito isso. Jesus também agora vai dizer, amado, que algo que chama a nossa atenção, João capítulo 14, versículo 6. Olha só que coisa interessante, amado. Tenho por dito isso. O que Jesus declarou para os seus discípulos? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus declara isso para seus discípulos quando Jesus estava em terra. Mas todavia, pela revelação do Espírito Santo, amado, os autores da palavra de Deus escreveram, relataram para mim e para você, para quê? Para que nós venhamos acreditar na sua palavra. Porque Jesus vai falar, amado, para Tomé, o quê? Ou para não só Tomé, mas para os discípulos em volta, dizendo o quê?
bem-aventurados que não viram, mas creram. Eu não vi Jesus, eu não ouvi Jesus falando essas palavras, mas eu que bem-aventurado aquele que crê. Eu creio que Jesus falou isso, o quê? Não se turbe o vosso coração. Eu creio que Jesus falou o quê? Que eu vou fazer morada, preparai-vos morada. Eu creio que Jesus falou o quê? Que eu sou o caminho, que eu sou a verdade e que eu sou a vida. Jesus, amado, não é um ser qualquer. Jesus é a verdade que eu e você precisamos. Jesus é o caminho que eu e você precisamos caminhar para alcançar a salvação. Porque sem salvação, sem Jesus não há salvação. Não há salvação. E ele vai dizer que eu sou a vida. É por isso, amado, que quando ele diz que eu sou a vida, ele deu a vida por mim e por você. Ele deu a vida por mim e por você. E vai fazer o que? Olha, eu vim para que tenhais vida e a tenha com abundância. Não é uma vida qualquer. Foi louvado aqui, foi ministrado aqui, amado, que a nossa vida, ela não pode ser uma vida de qualquer jeito. Ela não pode ser uma vida estacionada, porque a abundância do Senhor se vai, não pode. Tem que continuar. O justo viverá pela fé. E há uma novidade de vida para aqueles que estão em Cristo. A pergunta é: o porquê que eu não estou vivendo essa novidade? Tem alguma coisa de errada? Será que eu tenho deixado as aflições, minha diaconisa, impedir de eu viver? Será que eu tenho deixado as aflições que estão em minha volta impedir de adorar o Senhor, de buscar, de louvá-lo, dia por dia, não do mesmo jeito, não da mesma forma, mas cada dia mais melhorando, cada dia mais se transformando? Será que eu tenho deixado, amado? Não deixe, acredite, confie. Eis que vos disse isso, de que eu sou a vida. A gente vai ver isso. Lázaro, João 11, Jesus vai falar o que? João 11:4. Essa enfermidade não é para morte, mas para glorificar ao Senhor. Mas aí o texto não para. O texto vai lá na frente, vai dizer, Jesus vai falar para Marta o que? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu nisso? E tenho por dito isso, crê tu nisso? Jesus disse, crê tu nisso? Nisso que? Que teu problema pode ser solucionado, que a vida pode chegar sobre a tua casa, que a solução pode chegar no relacionamento da tua família, que o milagre pode te alcançar. Crê tu nisso? Disse Jesus isso. E o texto vai continuar nos dizendo, amado, em João 14. Jesus vai falar agora, amado, algo que também nos chama a atenção. No versículo 16, 15. No versículo 15, João 14, 15. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Foi falado aqui, amado, na palavra introdutória da sabedoria. Aquele que tem a sabedoria guarda os mandamentos. Aquele que tem os mandamentos, amado, guarda a sabedoria. Precisamos, amado, se eu e você não temos, precisamos buscar, pedir e receber, bater e abrir-se-vos-á. Isso é uma parte. Mas cuidado, para que não chegue lá em Tiago, pedite e não recebeste. Por quê? Está pedindo mal, está pedindo para seus próprios deleites. E está dizendo Jesus, tenho dito isso para que tenhais paz. O quê? Guarda meus mandamentos. O quê? Na casa de meu pai há muito
falavam disso ou não. No João 14:15, no 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E tenho por dito isso, as instruções de Jesus, amado, para o seu discípulo. Jesus está instruindo o seu discípulo, dizendo: olha, eu vou rogar, olha, eu vou pedir, olha, eu vou interceder ao Pai para que Ele envie outro, o que? Consolador, para que Ele venha sobre vocês e fique não somente um dia, não somente um mês, não somente um ano, mas que fique para sempre. Esse para sempre, amado, é até que o Senhor venha. Pode ser hoje, como pode ser daqui a 50, 200, 300 anos, não se sabe, mas que uma coisa sabemos de quê? Que o Senhor vem buscar o povo dele. Tenho por dito isso, ele vai rogar. Versículo 17, Jesus está dizendo para os seus discípulos, e para mim, para você nesta noite, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E estará em vós o Espírito que o mundo não pode receber. Mas a mim e a você é dada uma dessa oportunidade de receber, e Ele estará convosco. Sabemos disso aonde? Atos capítulo 2, quando Jesus está lá, ou melhor, quando os discípulos estão reunidos em um só propósito, em uma só fé, em uma só unidade, em uma só, aleluia, busca pelo Senhor. O que acontece, amado? Atos vai nos dizer que de repente, já vou até pregar aqui, se eu não me engano, de repente, não é isso? O de repente de Deus. De repente veio um som, amado, de um vento impetuoso e tomou todo aquele lugar, amado, e todo aquele povo que existia naquele templo, naquele lugar, foram cheios pelo Espírito Santo de Deus. E a igreja do Senhor também nesta noite pode ser cheia do Espírito Santo, mas é necessário buscar, é necessário ir um só propósito. E quando eu e você, amado, tiver com dois pensamentos, não, eu quero ir aqui, não, eu quero receber isso aqui, não, eu quero vir para cá primeiro, não, eu quero receber isso aqui, não recebe nada, amado. Dois pensamentos, pensamento dividido. Não, a igreja precisa de um propósito, a igreja precisa de uma unidade, o quê? Precisamos juntos, em uma só fé, buscar o Espírito Santo sobre nossas vidas, o Espírito da verdade. E Jesus vai continuar dizendo, amado, versículo 18: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Jesus vai voltar, amado, para nos buscar. Fiel é a sua palavra, fiel é a sua palavra que está nos dizendo: eu não vou deixar vocês, eu vou voltar para buscar vocês. Para quê? Para aonde eu estiver, vós estejais também. Vós estejais também. E Jesus, amado, continua falando. Jesus continua, amado, aleluia, dando as instruções para os seus discípulos. No versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa linda, amado. Jesus quer se manifestar sobre a minha e a sua vida. Mas para isso acontecer, minha diaconisa Lohana, nós temos que amar. E esse amor, amado, João 3,
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Enquanto eu e você não aprendermos a amar como Cristo nos amou, não iremos receber a manifestação do Senhor sobre nossas vidas. Não iremos. Por quê? Se o mandamento está em mim e eu guardo, mas não adianta eu só dizer que está em mim e eu não guardar. Não adianta eu dizer que eu tenho um mandamento e não praticá-lo, porque ele não pode estar mais escondido. O mandamento do Senhor sobre a minha e a sua vida, ele tem que estar o quê? Exposto, tem que ser manifestado aonde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja. Esse amor tem que ser transmitido. Ter compaixão pelo outro, ter empatia pelo outro, não apontar, não acusar, não jogar pedra, mas abraçar, não aceitar. Aceitar não. A pessoa está no erro. E aceitar o erro não. Mas chegar e abraçar, vamos embora, sai desse lugar, vamos embora, deixa eu te ajudar. Aí é diferente. Amém? Em nome de Jesus, vamos embora. Continuando, amado. Versículo 25. Tenho-vos dito isso, estando convosco. No versículo 33, amado, ele vai dizer no capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso para que a vossa paz, não é isso? Cadê? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. E ele está dizendo no versículo 25, no capítulo 14, olha, tenho-vos dito isso estando convosco. Jesus estava com seus discípulos naquele momento. E Jesus está falando para mim e você hoje, não porque ele está presente fisicamente, mas ele está presente na parte espiritual, e ele se faz presente e ele quer revelar a mim e a você a sua vontade. Ele quer revelar. Versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo, amado, que revela a palavra que está na minha e na sua mão. É o Espírito Santo que traz esclarecimento. É por isso que toda vez que é orientado, quando a gente vai ler a palavra de Deus, Espírito Santo vem sobre a minha vida, abra meu entendimento, abra meu intelecto, para que eu possa entender o que diz a tua palavra, Senhor. Quanto mais a gente fizer isso, amado, mais o mistério de Deus vai se revelar sobre a mim e a você, porque o Espírito Santo, ele vai revelar o que está em oculto na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai continuar, amado. Capítulo 15. No capítulo 15 ele vai chamar a minha e a sua atenção, amado, na continuação das últimas instruções aos discípulos. Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Agora ele vai se comparar com uma árvore. Jesus agora vai trazer uma ilustração dele para com uma árvore. E ele vai dizer: olha, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Isso significa que era cuidado. Será que eu e você temos dado fruto para o Senhor? Será que eu e você temos, amado? Porque aquilo
Só não está aquele que não toma posse da palavra. Aqui vem sabendo que Judas, o Iscariote, ainda estava aqui. Ele ouviu essa palavra, mas não deu crédito a essa palavra. E será que nos nossos tempos, amado, será que não está do mesmo jeito? As pessoas ouvimos a palavra, mas não damos crédito à palavra. Cuidado, amado. Olha só, versículo 4, João 15, 4. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Tenho-vos dito isso, o quê? Se não tivermos em Cristo, amado, nada poderemos fazer. Se não tivermos em Cristo, nada poderemos alcançar. Se não tivermos em Cristo, nenhum fruto conseguiremos dar. Precisamos, amados, buscarmos e entender aonde é que nós estamos. Me faz lembrar a uma igreja de Apocalipse, que a igreja declara, dizendo que está bem, que é autossuficiente, que é chique, que é bacana, que conseguiu se erguer sozinha. Mas todavia, o texto de Apocalipse vai continuar nos dizendo que Jesus olha dos altos céus e fala o seguinte para essa igreja: ô igreja, aí embaixo tu tá bacana, aí embaixo tu tá bonita, aí embaixo tu tá autossuficiente, mas aqui para mim, aqui em cima, tu tá sendo pobre, miserável, cega e nua. Cuidado, amado. Precisamos estar em Cristo. Não basta eu chegar e falar assim: eu estou em Cristo. Tá, mas peraí, só tem uma forma de podermos diagnosticar se estamos ou não em Cristo, sabe? Através de quê, amado? Do fruto. Do fruto. Que fruto eu tenho dado se eu estou em Cristo? Que fruto eu tenho dado se eu falo que eu estou em Cristo? Eu preciso de alguma forma dar fruto, porque eu estou falando, eu estou declarando que eu estou em Cristo, mas o fruto está ao contrário. Está errado, amado. Temos que nos converter e verdadeiramente darmos fruto de louvor e adoração ao nosso Deus, darmos fruto para que o Senhor venha, aleluia, ser honrado, ser glorificado. Ele vai continuar dizendo, na parte B do versículo 4: se não estiverdes na videira, assim também vós não estiverdes em mim. 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aí, amado, você tem noção desse texto aqui, amado? Essa última parte aqui, olha: porque sem mim nada podereis fazer. Tem muita gente, amado, querendo fazer as coisas sem chamar Jesus. Tem muita gente querendo fazer as coisas sem colocar Jesus na frente. Tem muita gente querendo fazer as coisas para o seu próprio eu. Isso é que acontece, amado. Dá ruim. É problema, é contenda, é cobiça, é orgulho, e a queda é grande, amado. A queda é grande, mas que venhamos, amado, verdadeiramente chamar Jesus, que possamos fazer isso. Esse está muito fruto. Aquele que está nele e ele em mim, esse está muito fruto. Precisamos ter essa convicção de que eu estou em Cristo. É uma coisa. É uma coisa. Mas eu preciso saber se Cristo está em mim. E eu só vou saber se Cristo está em mim pelo fruto. Porque a obra que eu faço não é minha, a obra é dele. E por a obra ser dele, ele vai me direcionar para onde eu devo ir, o que eu devo fazer e como eu devo fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, amado. Versículo 9: como o Pai me amou também, eu vos amei a vós, permaneceis no meu amor.
mais um mistério. Permaneceis o quê? No meu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15, 16, amado. Olha só que coisa interessante. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pediste ao meu Pai, Ele vos conceda. Que maravilha, Mateus, dito isso, o quê? Não foi você que me escolheu? Não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vocês, a cada um, a dedo. Eu escolhi, para quê? Para que vá. Mateus 28, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está com a faca no pescoço. Diz a palavra do Senhor, já é condenado. Mas a nossa função, mas aquele que vai ser condenado ou não é a nossa parte que temos que fazer, mas a nossa parte é de fazer o quê? É de pregar o Evangelho a toda criatura, no tempo e fora de tempo. Essa é a minha, a sua função. O que? Pregar o Evangelho. Por quê, amado? Porque não foi, entenda isso em nome de Jesus, amado. Não foi você que escolheu a Jesus, amado. Foi Jesus que te escolheu dos altos céus, te enviou uma palavra, te enviou uma situação, te enviou algo para chamar a sua atenção, para mostrar para você e falar assim: olha, eu estou aqui, estou de olho, aqui ajuda. Aí ele chamou, por ele, e aí fizemos o que? Levantamos a mão e aceitamos ele, para fazer isso o quê? Para que a gente vá e dê muito fruto, para o louvor da glória de Deus, aleluia. Versículo 18, amado, agora sim vai pegar pesado. Se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Não se acha, mas pelo amor de Deus, se o pessoal está falando que é a última bolacha do pacote, então agora tem que ser outra tradução, meu diaconino. Sabe o quê? Que a última bolacha do pacote já está quebrada. Aí está dizendo o quê? Não se acha a segunda bolacha do pacote, que é só você, que é isso, aquilo, outro. Não, amado. Porque se aborrecer a Jesus, se humilhar a Jesus, se caluniar a Jesus, amado, que só fez coisa boa nessa terra, que só fez coisa excelente. Imagine eu e você. Imagine eu e você. Mas todavia, amado, aleluia, não temos que olhar para o que o mundo acha ou para o que o mundo pense, mas nós temos que olhar o quê? Para o que Jesus disse. Temos dito isso, o quê? Vós podeis dar muito fruto, porque estáis em mim e eu estou em vós. Vós podeis fazer grandes coisas, porque estáis em mim e eu estou em vós. O que era impossível para vós passará a se tornar possível, não por vós mesmos, mas porque eu estou convosco. Temos dito isso. Jesus traz a memória, amado, que o mundo não aceita alguém que ama. O mundo não aceita alguém, amado, que estende a mão. O mundo aceita um amor de qualquer jeito. Mas quando eu e você passarmos a transmitir o amor que Cristo nos dá para fazer, vamos ser caluniados, vamos ser perseguidos. É por isso que João 16, 23, neste mundo tereis aflições. A aflição é existente, amado. Isso aqui já está mais de 2000 anos lá atrás. Imagina hoje como é que estamos. Naquela geração já havia aflição, já havia angústia, já havia perseguição. E hoje, a perseguição só muda de estado, amado, só muda de cidade.
Jesus continua dizendo, amado, versículo 19, e disse Jesus assim, olha, se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Amado, cuida, amado. Não deixa, pelo amor de Deus, não deixemos o mundo nos atingir, o mundo nos influenciar, porque Jesus está dizendo, o mundo vai nos aborrecer, porque eu escolhi a voz, eu escolhi a voz. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, amado, versículo 26, versículo 25, mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, aborreceram-me sem causa. Amado, presta atenção nisso aqui, amado, aborreceram a Jesus sem causa, perseguiram Jesus sem causa alguma. Imagina eu e você, amado. Imagina eu e você que às vezes a gente erra aqui, às vezes a gente erra ali, às vezes a gente faz um gesto e as pessoas logo interpretam errado. Vai assim, passa de um lugar, só está passando mais um olho que está vendo ali, já vai julgar, condenar, criar um cenário. Mas todavia, amado, está aqui, olha, aborreceram sem causa, mas todavia quando eu e você estamos firmes diante do Senhor, amado, nada vai nos atingir, porque fiel é Deus para nos proteger de todo mal. Aleluia. Versículo 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Quando o Espírito da verdade, quando o Espírito Consolador vem sobre nossas vidas, amado, por mais que o nosso exterior esteja em luta, esteja em aflição, todavia o meu e o seu, o nosso interior está se renovando dia após dia, porque merecemos não, porque fiel é aquele que prometeu sobre nossas vidas. Fiel é Deus, amado. Oh glória. Capítulo 16, versículo 12. Glórias a Deus. E tenho-vos dito isso, para que tenhais paz. Eis que vos dou a paz, e não vos dou como o mundo a dá. A paz de Cristo, amado, acede ou excede todo entendimento. Precisamos dessa paz em nossas vidas. Versículo 12, capítulo 16. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podereis suportar. Jesus queria falar bastante, mas o ser humano não pode suportar a palavra que Deus tem para nossas vidas, amado. É grande, é pesada, é difícil, mas aí ele deixa uma receita. Que receita? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito da verdade, ele anuncia sobre a minha e a sua vida. O Espírito da verdade, ele guiará a mim e a você no nosso caminho. Mas será que queremos, amado, esse caminho? Será que queremos entrar por essas portas? Oh, aleluia! E ele vai continuar dizendo, amado, versículo 14: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e
Uma delas é nos consolar. A outra delas diz Romano, que é interceder por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Uma consola, duas, aleluia, intercede. E a terceira, mas tem muito mais, mas vamos falar de três, é nos revelar a verdade. Essa é a finalidade do Espírito Santo, amado. Revelar a verdade. Ele não veio para falar de si mesmo, ele não veio para falar de outro, mas ele veio para revelar a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que foi morto e reviveu, e está sentado à direita do Deus Pai para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Continuando, amado. 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Louvado seja o nome do Senhor. Temos, amado, que continuar anunciando. Temos que continuar, aleluia, pregando o Evangelho. Temos que continuar falando do amor de Deus. Temos que continuar, amado, a nossa jornada, porque ainda não acabou. Você que nos ouve, que nos assiste, a sua caminhada ainda não parou. Jesus tem vida. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Como eu falei no início, Jesus falou muita coisa, amado, de João 13 ao 16. Falamos das pequenas partes. Precisamos fazer o quê? Juntar tudo isso e acreditar no que ele falou. Aleluia. E acreditar, amado. E ele continua dizendo, para que tenhais paz. Aí, para ele finalizar esse texto, amado, ele diz assim, ó, no mundo tereis aflições. Ele falou do amor. Ele falou de quê? De casa. Ele falou do caminho, da verdade, da vida. Ele falou do Consolador. Ele falou do mandamento. Ele falou tudo isso para quê? Para que venhamos ter duas coisas. Uma coisa, a paz. A paz que excede todo o entendimento. Ele falou isso para que eu e você venhamos ter. E a segunda coisa, amado, é uma afirmação. É algo, amado, que não tem para onde correr. Não tem para onde correr. A paz, você pode querer ou não. A paz você pode querer ou não. Você pode aceitar ou não. Mas a segunda coisa, não tem para onde correr não, meu filho. Literalmente não tem para onde correr. O quê? Neste mundo tereis aflição. Quem já aqui passou por aflição, amado? Quem aqui já viveu uma semana aflito? Quem aqui está vendo já viveu um mês aflito? Quem, amado? Não tem para onde correr. Agora a paz não. A paz você aceita, ela vem. Se você não aceita, ela não vem. Mas a aflição, você aceitando ou não, ela chega. Ela entra. Aceitando ou não, amado. Mas todavia, olha, Jesus agora deu essa afirmação de que a aflição, ela vai ter, vamos ter, ela vai entrar, ela vai vir. Mas todavia, Jesus também deu outra afirmação no final do texto. Vírgula, aflições, vírgula, mas tende bom ânimo. Por quê? Por que eu tenho que ter bom ânimo? No meio da aflição. O porquê que eu tenho que colocar em prática? Eu estou aflito, mas eu tenho que ter bom ânimo. Por quê? Jesus declarou, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo para mim e para você. Jesus venceu, amado, tudo quanto existia de coisa ruim nessa terra, amado, por mim e por você. Jesus venceu, amado, as trevas por mim e por você. Jesus venceu a morte por mim e por você. E é por isso que precisamos ter bom ânimo.
É por isso que precisamos, amados, ter confiança. É por isso que precisamos ter fé nessa jornada que nós estamos vivendo. Não desista, não pare. Na casa de meu pai há muitas moradas. Precisamos acreditar nisso, amado. E essa muita morada, ela não é egoísta, meu diaconisa. Essa muita morada ainda tem um espaço para o seu parente, ainda tem um espaço para o seu amigo, ainda tem um espaço para o seu conhecido, ainda tem espaço. Precisamos matar fruto se Cristo está em nós. Precisamos sair da boca, precisamos sair só das palavras. Não seja somente um ouvinte. Não seja somente um ouvinte, mas sejamos o quê? Um praticante. De quê? Da fofoca, da inveja, da contenda, do disse-me-disse, de espalhar a confusão, de arrumar tumulto. Não, amado. Mas seja um praticante de quê? Da palavra de Deus, que a palavra cura, que a palavra liberta, que a palavra transforma, que a palavra tem vida para aqueles que a recebem. Mas é necessário eu e você, amado, nos colocarmos: Senhor, eis-me aqui, usa a mim como um canal de bênção, em nome de Jesus. Você que está nos ouvindo, nos vendo, assistindo online, que Deus abençoe, que Deus visite a sua casa, tá? Não pare, continue. Essa luta, amada, ela não chegou ao fim ainda, porque Jesus ainda não veio. Então, enquanto ela não ele vir, continue lutando, continue, acredite. A palavra do Senhor vai nos dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Mas você talvez vai dizer: mas tu não sabe o quanto eu estou chorando, já tem 3, 4, 1 ano chorando. Mas acredita em Deus, confia em Deus, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é na tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.